No coração de Lisboa, onde as ruas empedradas ecoam com o fado melancólico e o sol do Tejo ilumina fachadas antigas, Miguel acordou com o coração acelerado. O telefone vibrava na mesa de cabeceira, e ao pegar nele, viu uma mensagem que gelou o seu sangue: vi-te no ar. Não contes a ninguém, ou conta ao teu pai. Era de João, o melhor amigo do seu pai, um homem de 40 e poucos anos que Miguel conhecera desde criança, sempre presente nas festas de família e nos jantares de domingo. Como é que aquilo acontecera? Miguel, aos 22 anos, estudante de arquitetura na Universidade de Lisboa, havia criado um perfil discreto no app de encontros gay, impulsionado pela curiosidade e pelo vazio que sentia há meses. Ele nunca imaginara que João, casado, pai de 2 filhos e um pilar da comunidade conservadora de Alfama, pudesse estar no mesmo app. O pânico invadiu-o, o que João queria dizer com "não contes a ninguém". Miguel sentou-se na cama, o quarto girando à sua volta, enquanto memórias de olhares trocados em reuniões familiares voltavam à mente. Ele sempre admirara João pela sua confiança, pela forma como falava de política e de vida com uma autoridade que o pai de Miguel, um funcionário público rígido, invejava. Mas agora, aquilo mudava tudo. Miguel vestiu-se rapidamente e saiu para a rua, o ar fresco da manhã de outono não aliviando a angústia. Ele precisava confrontar João, mas como? O homem era como um tio para ele, e o segredo que partilhavam agora ameaçava destruir a frágil fachada que Miguel construíra. Caminhando pelas calçadas íngremes, ele lembrou-se da noite anterior, quando, sozinho no seu quarto, subi para perfis anónimos, procurando uma conexão que a sociedade portuguesa, ainda marcada por tradições católicas, lhe negava. A família de Miguel era devota, missas aos domingos, festas religiosas, e conversas sobre casamentos arranjados. O pai, António, um homem de princípios inflexíveis, repetia sempre que um homem deve ser homem, casar e ter filhos. Miguel crescera ouvindo aquilo, sufocando os sentimentos que surgiam na adolescência. Aos 16, beijara um colega na escola, mas o medo o fizera recuar. Agora, na universidade, amigos falavam abertamente de namoradas, enquanto ele inventava desculpas. O app fora um escape, mas agora era uma armadilha. Chegando ao café habitual onde João trabalhava como advogado, Miguel hesitou à porta. O cheiro de pastéis de nata misturava-se ao burburinho matinal. Lá dentro, João estava sentado, lendo o jornal, como se nada tivesse acontecido. Miguel entrou, sentou-se à frente dele sem convite. "O que queres de mim?", sussurrou, os olhos fixos nos de João. O homem dobrou o jornal calmamente, um sorriso enigmático nos lábios. "Calma, rapaz. Não é o que pensas. Eu também estou lá por uma razão." Miguel piscou, confuso. João, o heterossexual convicto, no app gay. "Estás a mentir?", acusou Miguel. João inclinou-se para a frente. "Não minto. Há anos que luto com isto. O teu pai é o meu melhor amigo, mas ele nunca soube. E tu? Tu és como eu era na tua idade." As palavras atingiram Miguel como um soco. Ele sentiu uma mistura de alívio e terror. Alívio por não estar sozinho, terror pela proximidade perigosa. "O que vamos fazer?", perguntou. João suspirou. "Falamos. Mas discreto. Não podemos arriscar." Assim começou uma conversa que duraria horas, revelando camadas de segredos. João contou da sua juventude em Porto, onde reprimira atrasos por homens para se enquadrar na expectativa familiar. Casara com Maria por pressão social, tivera filhos, mas o vazio persistia. O app era o seu refúgio anónimo. Miguel ouvia, espelhando-se na história. Ele próprio lutava com a culpa católica, as noites de insônia questionando se era normal. A sociedade portuguesa evoluíra com as leis de casamento gay desde 2010, mas em famílias tradicionais como a sua, o estigma permanecia. "O teu pai matava-me se soubesse", disse João. Miguel assentiu, pensando no pai, que criticava abertamente a decadência moderna. A conversa evoluiu para confissões pessoais. Miguel admitiu que nunca tivera uma relação, apenas flertes online. João, por sua vez, revelara encontros casuais, sempre com medo de ser descoberto. "É uma prisão", desabafou. Ao saírem do café, Miguel sentia uma conexão estranha, quase atração. João era atraente, com cabelos grisalhos e olhos penetrantes.
Mas era proibido. Não podemos continuar isto, disse Miguel. João tocou-lhe o braço levemente. Talvez possamos ajudar-nos mutuamente. Miguel afastou-se, o toque queimando. De volta à casa, o telefone tocou. Era o pai, convidando para um jantar com João e família. Miguel aceitou, o estômago revirado. Aquela noite, à mesa, riam de anedotas, mas os olhares entre Miguel e João carregavam eletricidade. Maria, a esposa de João, notou algo, mas sorriu educadamente. Após o jantar, no jardim, João puxou Miguel para um canto. Preciso falar contigo sozinho. O coração de Miguel acelerou. Sobre o quê? João hesitou. Sinto algo por ti. Desde que te vi crescer. Miguel recuou, chocado. Estás louco? És casado, amigo do meu pai. João baixou os olhos. Eu sei. Mas é verdade. Aquela confissão abriu um abismo. Miguel fugiu para o quarto, trancando a porta. Como lidar com aquilo? A atração mútua era inegável, mas o risco era imenso. Dias passaram em tensão. Miguel evitava João, mas as mensagens chegavam, pensa nisso. Podemos ser discretos. A pressão interna crescia. Miguel consultou um amigo da universidade, Pedro, que era abertamente gay. Cuidado, Miguel. Isso é uma bomba relógio. Pedro contara histórias de amigos rejeitados pelas famílias. Miguel sabia, na Baónia rural, onde a família dele tinha raízes, a homossexualidade ainda era tabu. Ele imaginava o pai, deserdando-o, a mãe chorando. Mas o desejo por João persistia. Numa noite chuvosa, Miguel cedeu e encontrou João num bar discreto em Bairro Alto. Beberam vinho, conversaram sobre sonhos reprimidos. Quero ser livre, disse Miguel. João assentiu. Eu também. Os dedos entrelaçaram-se sob a mesa. Foi o início de algo perigoso. Os encontros tornaram-se frequentes, sempre escondidos nas sombras de Lisboa. Miguel e João escolhiam cafés afastados, parques no lusco-fusco, onde ninguém os reconheceria. Cada reunião era uma mistura de excitação e culpa. Miguel, no auge da juventude, via em João um mentor, um amante proibido que compreendia as suas lutas internas. João, por sua vez, encontrava em Miguel a vitalidade que a sua vida rotineira lhe roubara. Nunca pensei que isto acontecesse, confessou João uma tarde no mirador da Senhora do Monte, com a cidade aos pés. Mas tu despertaste algo em mim. Miguel sorriu, mas o peso da realidade oprimiu. Em casa, o pai notava a sua distração. Estás estranho, filho. Problemas na universidade. Miguel mentia, falando de exames. Mas as mentiras acumulavam-se, como nuvens antes da tempestade. A mãe, Sofia, uma dona de casa devota, preocupava-se. Reza mais, Miguel. Deus ajuda. Ele assentia, mas as orações não acalmavam o turbilhão interior. A sociedade portuguesa, apesar dos progressos, ainda carregava preconceitos. Notícias de agressões a casais gay nos jornais lembravam-no do perigo. João, casado há 15 anos, lutava com a duplicidade. Em casa, Maria questionava as saídas noturnas. Trabalhas demais, dizia ela. Os filhos, adolescentes, idolatravam o pai. João sentia-se um impostor. Estou a trair tudo, desabafou com Miguel num hotel barato. Mas não consigo parar. Miguel compreendia. Ele próprio debatia-se com a moral, era certo amar alguém casado. A atração evoluíra para afeto profundo, mas o segredo corroía. Uma noite, após um encontro apaixonado, conversas intensas, toques subtis, Miguel regressou a casa e encontrou o pai acordado. Onde estiveste? António exigiu. Com amigos. O pai franziu a testa. João diz que te viu na universidade. Ele preocupa-se contigo. Miguel gelou. João mentia para cobri-lo. A teia complicava-se. Dias depois, uma discussão familiar explodiu. Durante o almoço de domingo, o pai criticou um político gay na TV, esses desviados destroem a família tradicional. Miguel engoliu em seco, o coração apertado. João,
presente, evitou o olhar dele. Maria sorria, alheia. Após a refeição, Miguel confrontou João no carro. Como aguentas isto? João suspirou. Habituei-me. Mas contigo, é diferente. Beijaram-se rapidamente, o risco elevando a adrenalina. Mas o perigo aproximava-se. Pedro, o amigo de Miguel, descobriu o affaire. Estás louco. Ele é velho o suficiente para ser teu pai. Pedro alertou para as consequências: escândalo, rejeição familiar. Miguel defendeu-se. É amor. Pedro riu amargamente. Amor ou ilusão? A dúvida plantou-se. Miguel começou a questionar as intenções de João. Era genuíno, ou apenas uma fuga? Numa reunião no Chiado, Miguel perguntou diretamente. Queres deixar a tua família por mim? João hesitou. Não sei. É complicado. A resposta doeu. Miguel sentiu-se usado. Então o que sou para ti? Um brinquedo. João negou, mas a semente da desconfiança germinou. A tensão social agravava-se. Num evento da universidade, Miguel ouviu colegas zombarem de um professor assumidamente gay. Coitado, vive sozinho. Aquilo ecoou às suas medos. Ele queria uma vida aberta, mas João preferia o anonimato. Não podemos sair do armário, disse João. Perderíamos tudo. Miguel discordava. E se perdermos um ao outro? O conflito interno de Miguel intensificava-se. Noites de insônia, debatendo ética, trair uma amizade de décadas, destruir uma família. Ele lia artigos sobre homossexualidade em Portugal, encontrando histórias de aceitação, mas também de rejeição. A pressão familiar crescia. O pai anunciou: vais conhecer a filha de um amigo. É hora de pensares no futuro. Miguel recusou, gerando discussão. O que há de errado contigo? Gritou o pai. Sofia interveio, mas o dano estava feito. Miguel fugiu para os braços de João, mas até ali encontrava conflito. Talvez devamos parar, sugeriu Miguel. João recusou. Não consigo. A dependência mútua tornava-se tóxica. Uma traição iminente pairava. Maria, suspeitando, seguiu João uma noite. Viu-os num banco de jardim, mãos dadas. Chocada, confrontou João em casa. Quem é ele? João mentiu, um cliente. Mas Maria não acreditou. A crise familiar iniciou-se. João, pressionado, distanciou-se de Miguel. Mensagens escassas, encontros cancelados. Miguel sentiu o abandono. Estás a escolher eles, acusou numa chamada. João chorou. Tenho de proteger os meus filhos. Miguel desligou, devastado. A solidão consumia-o. Ele procurou apoio em grupos LGBT online, mas o medo de exposição paralisava-o. Num momento de fraqueza, confidenciou à mãe. Mãe, sou gay. Sofia empalideceu. Não digas isso. É uma fase. Lágrimas rolaram. O teu pai nunca aceitará. Miguel sentiu o mundo desabar. A rejeição maternal doía mais que esperava. Ele questionava tudo, valia a pena o amor por João? A sociedade julgaria. O conflito moral assolava-o. Certo ou errado? Ele debatia internamente, pesando danos. João, Mianuel, enfrentava o caos em casa. Maria exigia verdade. És gay. João admitiu parcialmente. Bissexual, talvez. Maria explodiu. Anos de mentiras. Os filhos ouviram, confusos. João perdeu o chão. Ele contactou Miguel: preciso de ti. Mas Miguel, magoado, hesitou. A história aproximava-se de um clímax. A ruptura parecia inevitável, mas o destino conspirava para mais drama. Miguel, após a confissão à mãe, via a família fragmentar-se. Sofia guardara o segredo, mas a tensão era palpável. Jantares silenciosos, olhares evasivos. O pai, alheio, planeava o futuro de Miguel. Vais trabalhar no meu escritório após a formatura. Miguel assentia mecanicamente, o espírito distante.
João, do outro lado, lutava pela reconciliação com Maria. Foi um erro, mentia ele. Mas Maria, ferida, ameaçava divórcio. Pensa nos miúdos, suplicava João. Os filhos, sensing a crise, rebelavam-se, notas baixas, discussões. João culpava-se, o peso da duplicidade esmagando-o. Ele ansiava por Miguel, o único que compreendia. Numa mensagem desesperada, encontra-me no castelo de São Jorge. Última vez. Miguel, apesar da mágoa, foi. O sol poente tingia as muralhas de laranja. Por que agora? Perguntou Miguel. João abraçou-o, não aguento sem ti. Lágrimas misturaram-se a beijos, mas vozes aproximaram-se, turistas. Não, pior. O pai de Miguel, Antônio, passeava com um amigo. Viu-os. O choque paralisou Miguel. João. Os amantes separaram-se, pânicos. Antônio aproximou-se, rosto vermelho. O que é isto? João gaguejou. Não é o que pensas. Mas Antônio explodiu. Traidores. O meu filho e o meu melhor amigo. O confronto foi brutal. Antônio acusou João de corromper Miguel. Sempre soube que eras fraco, mas isto. Miguel defendeu-se. Pai, sou gay. Sempre fui. Antônio recuou, como se atingido. Não. Não no meu filho. A discussão atraiu olhares, mas eles ignoraram. Antônio virou-se para João, vais pagar por isto. E partiu, deixando-os atordoados. A notícia espalhou-se como fogo. Sofia soube, chorando histericamente. Como pudeste, Miguel? Ele tentou explicar, é amor. Mas ela abanou a cabeça. Amor proibido. A família de João desmoronou. Maria, confirmando suspeitas, pediu divórcio. Leva os miúdos. João perdeu tudo, casa, família, reputação. Amigos comuns viraram as costas, sussurrando traidor. Na comunidade de Alfama, fofocas corriam, o advogado gay que destruiu duas famílias. João isolou-se, bebendo sozinho. Miguel enfrentava o ostracismo. Na universidade, rumores circulavam. Colegas evitavam-no, professores olhavam torto. Pedro apoiava, ser forte. Mas Miguel questionava, valer a pena. A dor era imensa. Ele debatia a moral, trair amizade, família, por amor. A sociedade julgava duramente. Artigos nos jornais locais mencionavam escândalo em família lisboeta, sem nomes, mas ele sabia. O pai cortou contacto, não és mais meu filho. Miguel mudou-se para um apartamento partilhado, trabalhando meio tempo num café. A independência forçada trouxe liberdade, mas solidão. João contactou-o, perdi tudo por ti. Miguel respondeu, não por mim, por nós. Eles reencontraram-se num hotel, mas a paixão esmorecera, substituída por ressentimento. Culpo-te, disse Miguel. João rebateu, eu avisei dos riscos. A discussão escalou, terminando em separação. Acabou, declarou Miguel. João partiu, devastado. Meses passaram. Miguel reconstruiu-se, juntando-se a grupos LGBT em Lisboa. Marchas do orgulho, terapias. Ele aprendeu a aceitar-se, apesar das cicatrizes. A mãe contactou-o secretamente, sinto a tua falta. Mas o pai permanecia inflexível. João, divorciado, mudou-se para Porto, procurando anonimato. Ele refletia sobre escolhas, reprimir ou assumir. A dor de perder os filhos era insuportável. No e-mail a Miguel, fizeste-me ver a verdade, mas o preço foi alto. Miguel respondeu, para mim também. A sociedade evoluía lentamente. Leis protegem, mas mentalidades demoram. Miguel via amigos casarem-se gay, invejando. Ele datava abertamente agora, mas o trauma persistia. Uma noite, num bar, encontrou João por acaso. Coincidência? Perguntou. João sorriu tristemente. Destino. Conversaram horas, curando feridas. Erramos em esconder, admitiu João. Miguel assentiu. Mas aprendemos.
Não reataram, mas perdoaram. Miguel voltou a casa, confrontando o pai. Aceita-me ou perde-me para sempre? Antônio, envelhecido pela dor, hesitou. Preciso de tempo. Era um passo. A história de Miguel inspirou outros. Ele partilhava anonimamente online, ajudando jovens. O conflito interno resolvia-se, amor próprio acima de tudo. Mas questões permaneciam, foi certo a fé. A sociedade muda. A reconciliação com o pai demorou, mas veio em gotas. Antônio, após meses de silêncio, ligou, vem jantar. Miguel foi, cauteloso. A mesa estava posta, Sofia ansiosa. Filho, sentimos-nos sós sem ti. Antônio pigarreou. Não aprovo, mas és sangue do meu sangue. Não era aceitação plena, mas um começo. Miguel chorou, aliviado. Obrigado, pai. Mas o passado assombrava. João, em Porto, reconquistava os filhos aos fins de semana. Maria, amarga, permitia visitas. Eles precisam de ti, dizia. João trabalhava como consultor, reputação manchada. Ele refletia sobre Mauta Nocé, casar por conveniência for errado. Trair, pior ainda. Ele procurava terapia, confrontando demónios. Miguel, na universidade, excelia apesar do drama. Professores notavam a maturidade. Ele envolvia-se em ativismo, palestras sobre direitos LGBT. A minha história é comum, dizia. Amigos aplaudiam. Mas internamente, debatia, o amor com João fora real, ou ilusão. Ele datava um colega, Tiago, abertamente gay. É refrescante, confessava a Pedro. Tiago era jovem, sem bagagem. Mas memórias de João persistiam. Numa viagem a Porto por um seminário, Miguel contactou João. Café. Encontraram-se num café à beira Douro. Estás bem? Perguntou João. Miguel sorriu. Melhor. Conversaram sobre lições. Destruímos vidas, disse João. Miguel contrapôs, ou libertámo-las. A perspectiva mudava. João admitiu, assumi-me aos filhos. Foi duro, mas honesto. Miguel orgulhava-se. Boa. Não havia romance, apenas amizade curada. De volta a Lisboa, Miguel enfrentou novo conflito. O pai descobriu o ativismo. Estás a expor-nos. Discussão acesa. Pai, é pelo bem maior. Antônio cedeu relutantemente. Cuidado. A pressão social continuava. No evento, Miguel foi insultado por conservadores. Pecador. Ele rebateu, amo como sou. A coragem crescia. Mas danos colaterais surgiam. Maria contactou Miguel, arruinaste a minha família. Ele pediu perdão. Não quis. Ela desligou, rancorosa. A culpa retornava. Miguel questionava escolhas, certo confrontar, ou melhor esconder. A sociedade portuguesa debatia, paradas gay em Lisboa cresciam, mas regiões rurais resistiam. Ele lia relatórios de discriminação. O equilíbrio era frágil. João, Mianuel, namorava um homem em Porto. É aberto, contou a Miguel por telefone. Invejo-te. Miguel riu. Eu também evoluí. Com Tiago, planeava um futuro. Mas fantasmas passados assombravam. Numa noite, Tiago perguntou, ainda pensas nele? Miguel hesitou. Foi parte de mim. Honestidade salvou. A história espalhava-se em círculos LGBT. Exemplo de resiliência, diziam. Mas Miguel via o custo, famílias partidas, corações feridos. Ele escrevia um diário, refletindo. O amor vale o caos. A resposta variava. Num jantar familiar, o pai surpreendeu, conheci um colega gay. Não é mau. Progresso lento. Sofia sorria. Deus ama todos. Miguel abraçou-os. A cura iniciava. Mas uma traição final pairava. Pedro revelou, João contactou-me. Quer ver-te. Miguel suspeitou.
Encontro marcado num parque. João apareceu, olhos suplicantes. Sinto falta. Miguel recuou. Tenho alguém. João insistiu, foi erro acabar. A tentação surgiu, mas Miguel resistiu. Não repetimos. João partiu, derrotado. A decisão fortaleceu Miguel. Ele focava em Tiago, construindo algo saudável. A sociedade aplaudia avanços, novas leis antidiscriminação. Mas desafios permaneciam. Miguel palestrava, lutem, mas com sabedoria. A audiência questionava, e se a família rejeita? Ele respondia, persista. Internamente, debatia, correto expor segredos. O preço era alto. Meses depois, João casou-se com um namorado em cerimónia discreta. Miguel foi convidado, mas declinou. Passado. Ele via fotos online, desejando bem. A vida seguia. Miguel graduou-se, abrindo estúdio de arquitetura. Projetos inclusivos, inspirados na luta. Tiago apoiava. Orgulhoso. A família aceitava gradualmente. O pai até conheceu Tiago. Bom rapaz. Milagre pequeno. Mas reflexões perduravam, as escolhas foram justas. A sociedade muda o suficiente. Com o tempo, Miguel consolidou a sua identidade. O estúdio florescia, projetando espaços LGBT-friendly em Lisboa. Clientes elogiavam, inspirador. Ele viajava, palestrando em conferências europeias sobre direitos que eram em contextos conservadores. Portugal progrediu, mas o estigma familiar persiste, argumentava. Audiências debatiam, e quando as suas lutas internas. Tiago tornou-se parceiro de vida, morando juntos num apartamento com vista para o Tejo. Casamos? Perguntou Tiago. Miguel sorriu. Sim. O planeamento trouxe alegria, mas memórias de João intrudiam. Ele contactou João, vou casar. Resposta, parabéns. Mereces. Sem amargura. João reconstruíra, custódia partilhada, carreira estável. O novo marido, um professor, ajudava na cura. Aprendi com erros, disse João numa chamada. Miguel concordou. Todos aprendemos. A família de Miguel evoluiu. O pai assistiu ao casamento, desconfortável mas presente. Amo-te, filho. Lágrimas fluíram. Sofia decorou o bolo. Felicidades. Aceitação gradual. Mas sociedade testava. Protestos anti-gay em eleições geravam tensão. Miguel ativava, petições, marchas. Não recuamos. Tiago preocupava-se, cuidado com ódio. Miguel assentia, mas persistia. Um incidente abalou, vandalismo no estúdio, pichações homofóbicas. Polícia investigou, mas sem culpados. Miguel questionou, vale expor-se. A dúvida moral retornava. Ele debatia com Tiago, escondermos-nos seria covardia. Tiago apoiava. Juntos. A resiliência fortalecia. João enfrentava similar, filhos bullied na escola por pai gay. Ele confrontava diretores, educa em tolerância. Progresso lento. Num reencontro casual em Lisboa, Miguel e João jantaram como amigos. Sem arrependimentos? Perguntou Miguel. João riu. Muitos, mas levaram aqui. Reflexão profunda. Miguel via o arco, de segredo à liberdade, via dor. O custo, famílias feridas, mas curadas. Maria, recasada, perdoara parcialmente. Vida segue. Os filhos de João aceitavam o pai. Amamos-te assim. Lições de aceitação. Miguel escrevia um livro anónimo sobre a jornada, inspirando milhares. Críticas mistas, romantiza traição. Ele defendia, mostra a realidade. Debates online ferviam. Na vida pessoal, paz reinava. Casamento com Tiago, cerimónia simples, amigos, família. Votos trocados, através de tempestades. Felicidade conquistada. Mas questões éticas pairavam. Foi correto a fé inicial? Causou dano desnecessário?
Miguel ponderava em noites quietas. A sociedade portuguesa celebrava orgulho, mas divisões persistiam. Ele via jovens lutando, oferecendo mentoria. Sejam autênticos, mas sábios. O ciclo continuava. João, feliz no casamento, refletia similar. Escolhas definem-nos. Amizade com Miguel perdurava, platônica. Final de ano, reunião familiar expandida, Tiago incluído. O pai brindou, à família, como é. Evolução notável. Miguel sentia gratidão, apesar de cicatrizes. A narrativa de vida tecia temas de amor, perda, redenção. Mas o fim não era fechado, vida prosseguia com incertezas. Para completar, Miguel envolveu-se em política local, advocando por educação inclusiva. Debates parlamentares citavam histórias como a sua. Ele testemunhou: mudança começa em casa. Impacto amplo. Tiago, professor, implementava currículos tolerantes. Juntos, adotavam uma causa. João contribuía de Porto, voluntariando em ONGs. Colaborações esporádicas. A teia de vidas entrelaçadas mostrava a complexidade humana. Conflitos internos resolvidos, mas novos surgiam. Parentalidade. A adoção gay em Portugal possível, mas controversa. Discussões com Tiago, pronto. Sim. Processo iniciado. Ansiedade misturada à esperança. Família apoiava, netos. O pai suavizava. Sociedade questionava, certo gays criarem filhos. Miguel defendia, amor basta. Debates éticos continuavam. A adoção progredia, testes psicológicos, entrevistas. Miguel e Tiago ansiosos. Seremos bons pais? Questionava Miguel. Tiago tranquilizava, sim. A aprovação veio, uma menina de 5 anos, Ana. Alegria imensa. Família celebrava. O pai, avô relutante, derretia, linda. Sofia mimava. João enviou presente, felicidades. Vida plena. Mas desafios surgiam. Ana enfrentava bullying, 2 pais. Miguel explicava, amor varia. Ele advocava na escola. Sociedade evoluía, mas resquícios de preconceito. Num evento, confronto com conservadores, destroem valores. Miguel rebateu, ampliam. Debate aceso. Internamente, refletia, o passado influenciava o presente. Sim, fortalecendo. João visitou com família, filhos adolescentes, marido. Reunião amigável. Crescemos, disse João. Miguel assentiu. Histórias partilhadas inspiravam. Ana brincava, inocente. O ciclo de aceitação completava-se. Mas questões morais perduravam. Foi correto o caminho trilhado, com traições e dores. Causou mais bem que mal. Miguel concluía, necessário para crescimento. A sociedade portuguesa, com casamentos gay, adoções, progredia. Mas globalmente, lutas continuavam. Ele viajava, palestrando, Portugal exemplo, mas não perfeito. Audiências questionavam. Vida familiar ancorava. Noites com Tiago e Ana, histórias, risos. Paz conquistada. Reflexão final, escolhas definem, mas consequências imprevisíveis. O amor, em formas variadas, vale o risco. Miguel acreditava sim. Mas deixava aberto, foi certo priorizar o amor próprio sobre a estabilidade familiar, ou uma escolha egoísta que merecia condenação. Ana crescia, Miguel via ecos da sua juventude nela. Pai, porquê 2 pais? Explicações gentis. Tiago complementava. Família expandida, visitas ao pai, agora avô dedicado. Aprendi, admitia António. Sofia, Deus guia. João, em Porto, adotara também. Partilhas online anónimas. Colaborações em projetos LGBT. Impacto societal, leis aprimoradas. Miguel orgulhoso. Mas memórias de dor, o divórcio de João, rejeição inicial. Equilíbrio delicado. Debate interno, dano justificado. Sim,
para a autenticidade. Sociedade julga, mas indivíduos decidem. História termina em nota reflexiva, convidando escrutínio.